é sempre muito bom ouvir uma apresentação como essa, né? Ela supera em muito a realidade, talvez, né? Que a pessoa que é apresentada enxerga. Mas eu quero agradecer profundamente a oportunidade, né, de estar aqui, né, ao professor Adalberto, diretor da escola, ao professor Jacques, que coordenou, concebeu e lidera o GT do futuro, e a presença de todos aqui para podermos realmente pensar um pouco o futuro. E o meu desafio é esse, é tentar, de fato, fazer... Nessa palestra que foi proposta, né, com o tema de repensar São Paulo para repensar o Brasil, tentar trazer uma oportunidade, de fato, de reflexão sobre o que o futuro, o que nós podemos fazer do futuro, tá? E trazê-los para debatermos nossas visões de futuro, porque eu acho que é algo que falta muito para o Brasil. É muito importante o Brasil entender como ele quer ser no futuro. Acho que ninguém tem uma resposta única para isso, mas se nós não discutirmos, se nós não chegarmos a uma visão razoavelmente consensada, não um consenso absoluto, mas uma visão de conjunto sobre onde queremos chegar, como diz o velho ditado, se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, nós precisamos realmente definir uma visão do futuro. E começar por São Paulo e pela USP. Quer dizer, não é por acaso, é aqui que temos que pensar nisso. São Paulo é a cidade mais importante, a cidade que mobiliza o país, mobiliza os negócios. Ela é fundamental para o Brasil. E a USP também é o maior centro de geração de conhecimento. As soluções têm que passar por aqui, de alguma forma, tá? E o debate de hoje é uma ideia, né, é uma provocação para, de fato, debatermos esse tema e ouvir dos senhores o que pensam. Nós vamos formar o futuro. Então, esse é o desafio, esse é o exercício desse período da manhã de hoje, tá? Não é só uma palestra, mas, muito mais do que isso, espero, um debate, né? E São Paulo precisa liderar, de alguma forma, essa transformação que o país precisa. E a FEA, certamente, tem um papel fundamental a exercer nisso. Queria desafiá-los primeiro. Alguém sabe onde é essa foto? Eu dou uma dica, é São Paulo. Acertou. Avenida Paulista, no período em que, 6 anos depois da formação da FEA, em 1952, essa era a Avenida Paulista. Vejam só a transformação que nós fizemos, né? O futuro somos nós que fazemos. Ele é criado, de alguma maneira, pela combinação de esforços de toda a nossa sociedade. Prós e contras numa direção, na direção oposta. A resultante é o que temos hoje. Acho que nenhum de nós está plenamente satisfeito com o que temos hoje e precisamos olhar para o futuro para definir se conseguimos fazer essas atividades, essas ações, se combinarem mais positivamente para formar um futuro desejado. Esse é o desafio de nós todos aqui. Um gráfico produzido pelo professor Leandro Fraga, né, quando era meu orientado, hoje doutor, no doutorado dele. Ele mostrou que São Paulo, nos últimos 150 anos, cresceu mais do que praticamente qualquer cidade do mundo, inclusive Xangai ou Mumbai. São Paulo cresceu vertiginosamente. E, obviamente, os problemas são inúmeros, são muito grandes, precisam ser enfrentados, mas, de certa forma, São Paulo é um grande sucesso. Há uns 15 dias atrás, estivemos no Vale do Silício
Né, e lá você tem avenidas, né, com 10 pistas de trânsito, né, em cada direção. De manhã, todas entupidas, paradas com carros, e à tarde, todas paradas na direção oposta. O CET faz um milagre todo dia aqui em São Paulo. É um milagre. Eles têm, lá no Vale do Silício, né, região de São Francisco, aquelas cidades em volta, eles têm tecnologia de ponta, têm uma infraestrutura enorme, né, etc. E tem trânsito tão ruim quanto São Paulo, para ir diariamente para o trabalho. Aqui se faz milagres e precisa aproveitar bem. São Paulo tem, né, a cidade de São Paulo, município, cerca de 11 milhões de habitantes, a Grande São Paulo, 20 milhões de habitantes. Né? E esse crescimento aí compara os diversos municípios do mundo, etc. Então, esses problemas existem. Em 2010, a USP foi convocada a colaborar com a Prefeitura de São Paulo e montamos um projeto chamado SP 2040, um projeto que é um plano estratégico para a cidade de São Paulo. A cidade tem, por força de lei, planos diretores que são renovados a cada 10 anos, né, e que definem as diretrizes, as fundamentais sobre o uso do solo, sobre sistemas de transporte, etc. Tem diretrizes urbanísticas que são revisadas a cada 10 anos, né, e aprovadas pela Assembleia Legislativa e propostas, né, pela Prefeitura. Mas houve uma inspiração aí de pensar um pouco num prazo mais longo. As grandes cidades do mundo, Nova York, Londres, Chicago, Tóquio, Xangai, Singapura, todas elas fizeram, nas últimas 2 décadas, planos de longo prazo. E, estudando esses planos, verificamos que o padrão era 30 anos. Olhar realmente à frente, muito além do tempo de uma prefeitura, do período, né, de exercício de um prefeito de uma cidade, mas criar uma visão de futuro, uma estratégia de desenvolvimento da cidade que seria implantada pelas diferentes administrações. Fizemos esse trabalho, a USP executou esse trabalho, e tivemos equipes aqui da FEA, tá, dos 3 departamentos, equipes da FAO, né, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e equipes da Politécnica, né, abordando em especial áreas de transporte, de meio ambiente, e tecnologia de uma maneira geral. Né? E também o pessoal da FAO trabalhando em termos de arquitetura e urbanismo, né? De vários urbanistas. E uma equipe correspondente do lado de São Paulo, da prefeitura. Né? Nós tive o privilégio de coordenar essa equipe, privilégio e um certo trabalho, porque era uma equipe bastante grande, né? Tinha cerca de 25 professores aqui, pesquisadores da USP, e do lado da prefeitura cerca de 25 técnicos, né, especialistas da prefeitura, muito competentes, tá, trabalhando no projeto. E nós fizemos, de início, evidentemente, fizemos o estudo dos planos de todas essas cidades que eu citei, né, especialmente Londres. Tínhamos um consultor internacional que tinha feito trabalhos importantes em Londres, mas ao redor do mundo também. Estudamos muito, tivemos gente de Nova York, da prefeitura de Nova York, veio, fez estágio aqui, ajudou durante um tempo. E, num certo momento, 10 consultores internacionais que participaram de workshops e seminários aqui no Brasil. Então, foi um projeto bastante abrangente. Mas, no primeiro momento, fizemos o diagnóstico. E o diagnóstico de São Paulo
abrangeu as questões de mobilidade, de meio ambiente, inclusão social, urbanismo, planos urbanísticos propriamente dito, e economia e negócios. Tá? Tentando, plano urbanístico de alguma forma, a referência geral, mas as ações se davam muito nessas áreas: mobilidade, meio ambiente, inclusão social e negócios. Né? E constatamos, como todos sabemos, quer dizer, que a questão da moradia em São Paulo é terrível, é uma vergonha aqui, né? Numa cidade mais rica do Brasil, a gente há 1 quilômetro e pouco daqui, na Marginal, passar por uma favela precária, ter a comunidade de São Remo já não precária, mas, né, que poderia ser melhor estruturada, né, em termos urbanísticos, no sentido de ter mais serviços públicos disponíveis. Temos um grupo de alunos fazendo um trabalho lá sobre resíduos sólidos, né, gestão dos resíduos na cidade. Enfim, fizemos o diagnóstico dessas várias áreas, estudamos casos das demais cidades, fizemos uma pesquisa Delphi pela internet, inicialmente com especialistas convidados, cerca de 300 pessoas participaram, né, opinando já com sugestões e proposições, aí, opinando sobre o diagnóstico, sobre proposições. Fizemos, como eu falei, trouxemos experiências muito interessantes dos consultores internacionais e alguns workshops, e depois fizemos uma ampla consulta. Cerca de 25.000 pessoas foram consultadas no projeto, uma grande parte via internet, evidentemente, né? Mas fizemos workshops em todas as 31 subprefeituras de São Paulo, em cima de proposições. Depois eu vou mostrar um pouquinho como foi isso, né? E vários workshops com especialistas, né, para elaborar um plano que foi colocado também à disposição na transição para a equipe do prefeito Haddad. O primeiro passo em termos de prospecção é extrapolar o passado. Fizemos uma projeção tendência. Se nada mudar, o que vai acontecer em São Paulo? E a resposta é mais ou menos assim, né? De um lado, um aspecto mais comum, vamos dizer, a ideia de que o trânsito vai parar, né? Se todos os paulistanos, acho que o professor Leandro Fraga fez essa análise, né? Se todos nós pegássemos nossos carros, a gente imediatamente estaria completamente travados nas ruas, não há espaço suficiente. É muito interessante que ele fez uma pesquisa que mostra que, quer dizer, o seu carro, o carro individual, ocupa o espaço de equivalente a cerca de 5 carros para se movimentar. Quer dizer, a gente estaciona em casa, estaciona aqui no trabalho, são 2 vagas. Para movimentar, eu preciso espaço de 3 ou 4 carros enquanto eu estou me movimentando. Se eu estaciono num shopping, é mais um tanto, no dentista, mais tanto. Essa conta é impressionante e leva a um potencial de congestionamento muito antes do que a gente imagina. Mas mais do que isso, os problemas não só da mobilidade da população como um todo, né? Então, a questão de segurança, saúde, poluição atmosférica será crescente se a cidade continuar a crescer baseada no transporte individual. Tem estudos mais recentes mostrando que em todas as grandes cidades do mundo há prejuízos à saúde, tá? Sérios pela poluição atmosférica. Isso é muito pior do que se imaginava há 4, 5 anos atrás. Tem dados novos mostrando que esses danos são permanentes e acumulam-se ao longo do tempo e causam danos à saúde, né? Agora, do ponto de vista dos negócios, a cidade, se isso tudo acontecer, a cidade vai se tornar menos atrativa para os moradores, para os negócios, para as empresas se estabelecerem aqui, e eles vão embora, e a arrecadação vai cair, e o dinheiro ficará mais curto. E nós vamos ter um problema financeiro, um ciclo vicioso de falta de infraestrutura, má qualidade de vida, problemas financeiros. Hoje o IDH de São Paulo já é um pouco pior do que algumas cidades da região sudeste, como Florianópolis, Curitiba e outras.
Tá? Parece muito catastrófico isso? Nossa, estamos falando de catástrofes no futuro? Senhores, em 1976, Nova York faliu. Aconteceu exatamente isto que eu descrevi com Nova York. E ela entrou em falência em 1976, em outubro de 1973, no dia 26. Ela faliu legalmente. A partir daí, Nova York começou a repensar e uma das coisas que aconteceu a partir dos anos 80 foi um plano de recuperação envolvendo iniciativa privada e poder público e um planejamento estruturado em conjunto entre o setor privado e público. Volto depois a falar disso. Denver também, uma cidade que era o centro da indústria automobilística, centro da indústria mais importante dos Estados Unidos, até recentemente, está falida de forma até pior que Nova York, na verdade. Então, isto pode acontecer. Nós usamos 3 visões do futuro. Uma visão é a visão extrapolativa. Essa é a que acabei de descrever. Extrapolando o que tem acontecido em São Paulo, nós vamos chegar numa situação catastrófica como essa. Claro que quando a gente enxerga que está indo em direção ao precipício, a gente muda o rumo, né? E a outra visão é a visão exploratória, de se discutir o que pode ser, que cenários futuros podem acontecer. E a terceira é uma visão normativa, o que a gente quer que aconteça. Não vou entrar em detalhe, mas cada uma dessas visões tem um conjunto de técnicas que são aplicadas e que podem ajudar a tomada de decisão, tanto por empresas como por instituições públicas e governos. Nós tentamos passar por esse processo, partir da visão extrapolativa e, para mostrar o final da história, o cenário desejado, depois eu vou voltar e mostrar como a gente construiu isso um pouco, mas o cenário desejado é um cenário mais positivo. É um cenário de uma cidade policêntrica, cidade que não tem um só centro, mas tem muitos centros. Né? Esses centros têm vida própria, tem serviços, tem moradia, tem trabalho, tem escolas e podem atender muitas das necessidades das pessoas que moram nesses centros, né? A cidade de São Paulo merece ser, o papel que ela pode exercer é de ser um centro global de negócios e de inovação. É a maior cidade do hemisfério sul. Abaixo do Equador não tem nenhuma outra cidade que se compare a São Paulo. Nós precisamos ser, de fato, um exemplo para o mundo abaixo do Equador, o mundo dos países emergentes, né? Um polo comercial que alavanca o Brasil todo, na verdade. Para atingir um padrão de sucesso, educação, qualificação profissional são essenciais e uma visão internacional. Tá? A projeção é para cerca de 22 milhões de habitantes na Grande São Paulo e atingirmos uma renda per capita o dobro da atual, aproximadamente. Tá? Isso é possível no horizonte até 2040. Exemplos, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas cada uma das dimensões que discutimos, né? Mobilidade, negócios, meio ambiente, integração social, tudo isso articulado através do desenvolvimento urbano, né? Um planejamento urbano, que era o foco do trabalho, implica numa cidade compacta, policêntrica, como eu disse, onde se encurtou as distâncias, as pessoas não precisam se deslocar tanto, né? Hoje em São Paulo, a Zona Leste tem 70 moradores para cada emprego que é oferecido. O centro da cidade tem 40 empregos para cada morador que lá habita. O resultado são milhões de pessoas que se deslocam todos os dias a um custo altíssimo e com um desconforto, ineficiência muito grande. Encurtar essas distâncias, criando polos com moradia e emprego,
é um dos objetivos fundamentais da proposta, né? O estádio de Itaquera, né, é um exemplo disso, na verdade. É um polo onde falta agora colocar. Não foi feito só para beneficiar os corintianos, ele faz parte de um plano para criar um polo de negócios, atividades, e, né, na Zona Leste de São Paulo também. É um desses polos. Nós precisamos criar um ambiente realmente favorável a São Paulo, aos negócios. São Paulo já é uma cidade boa para empreendedorismo. Alguns centros, algumas pesquisas apontam como ela sendo uma das 15 melhores cidades para se empreender no mundo. Tem mercado, tem potencial, né? Agora, do ponto de vista de abrir uma empresa, fechar a empresa nem se fala, então é um negócio terrível, tá? A burocracia é algo terrível. Então, em cada uma dessas dimensões, a gente precisa trabalhar valorizando o capital humano, atraindo grandes empresas para criar empregos de qualidade, né? Valorizar a inovação. Temos que melhorar o ambiente, cuidar dos rios, né, córregos da cidade e da poluição atmosférica, em especial. E adaptarmos também à questão das mudanças climáticas. E reduzir as desigualdades dentro da cidade e no Brasil, como foi visto anteriormente. Acho que um ponto fundamental também é esse de promover essa sensação de identidade, pertencimento e valorização da memória da cidade. É ainda muito comum que as pessoas sonham, né, com voltar para o campo e abrir uma pousada no Nordeste, etc. Tudo bem, mas, na verdade, assim como o nova-iorquino hoje tem orgulho de uma cidade que era horrorosa em termos de arquitetura, de criminalidade, de trânsito e poluição, hoje é uma cidade que é motivo de orgulho para quem mora lá. Isso precisamos criar, em algum modo, em São Paulo também. Esse trabalho foi feito com grande participação. Aliás, esse é um grupo se reunindo nesta sala aqui, né? Onde identificamos os tais 120 polos na cidade, que são centros que já são razoavelmente bem servidos por sistemas de transporte, tá? E tem um resultado meio contraintuitivo, que o pessoal nos trouxe, em especial da Ásia. Mas Nova York também é um exemplo disso. A cidade precisa ser adensada. Adensada em torno desses polos que concentram transporte. Hoje concentram transporte, mas devem concentrar transporte, serviços públicos, comércio, oportunidade de emprego e moradia. Tá? O grande conjunto habitacional afastado, que obriga o morador a ficar longe dos serviços de qualidade e ter que se movimentar horas todo dia no trânsito, são contraprodutivos. Nova York implodiu esses centros que foram construídos assim na década de 50. E hoje o conceito é de moradia em edifícios e áreas de uso múltiplo, onde integra trabalho, serviços e moradia. Tá? A hora que a gente adensa a cidade em torno de alguns pontos, sobram áreas menos densas nos interstícios da cidade, que são áreas propícias para áreas verdes, parques, tudo dentro de uma filosofia que 15 minutos a pé você consegue ir de uma área verde até um local de moradia, até um centro de transporte e serviços. Então a cidade se torna... a demanda por transporte de longa distância diminui muito, demanda por uso de carro diminui muito, porque você consegue resolver a maior parte das atividades da sua vida localmente, numa cidade policêntrica. Isto não é ideia só de urbanista, tá? Nós fizemos cerca de 10 mil pessoas participaram de entrevistas que foram feitas em estações, né, com barraquinhas como essa, e
equipes passando questionários, pedindo para definir prioridades, né, e aprovar ou rejeitar propostas. Isso foi feito em estações de metrô, em parques, em algumas escolas, aí está num céu, né? Tá? E com uma ampla participação da população. E, né, algumas oportunidades de negócio existem muitas. O retrofit, a atualização dos edifícios já ultrapassados para serem ambientalmente mais confortáveis, mais sustentáveis, né, com melhor qualidade de vida. A eletrificação do transporte. Estudamos também carro elétrico no Brasil e, na minha opinião, o Brasil deveria ser um dos líderes mundiais em uso de carro elétrico. Basicamente porque, em épocas normais, sobra hidroeletricidade à noite. E durante boa parte da manhã também. A gente tem sobra de energia elétrica em condições normais. O ano passado não teve, mas em condições normais tem. Né? Hoje, os reservatórios aqui já estão a 60%. Tá? A Alemanha já começou a propor eliminar carro a combustível nos próximos 30 anos. Os carros da Alemanha estão falando já em só ter carro elétrico na Alemanha, que gera eletricidade com carvão ou gás, liquefeito de petróleo, combustível fóssil. Nós temos combustível limpo para gerar eletricidade. O pessoal se debruçou nos encontros para discutir os projetos. E com detalhe, isso foi feito na internet, obviamente com menos detalhe, mas fizemos grupos de trabalho em todas as subprefeituras e projetos, e as prioridades que foram identificadas de projetos foram coisas como rios vivos, revitalizar, né, Pinheiros, Tietê e córregos, a cidade de 30 minutos, equipar, eliminar áreas de risco que são vergonhosas na nossa cidade, equipar as favelas, né, e realmente transformá-las em comunidades dotadas de serviços públicos decentes, ter uma cidade conectada com o mundo e os parques urbanos. Se vocês repararem, não é assembleísmo, tá? As pessoas estão com papéis na mão, tem formulários, propostas, tabelas para colocar prioridades, etc. Tudo isso foi estruturado e documentado. Um exemplo do que um grupo desses propõe, né, sobre qualidade ambiental, 5 ações, identificar as barreiras, identificaram entidades críticas que têm que ser envolvidas, propuseram opções de fontes de financiamento e assim por diante. Isso para cada uma das proposições. Então, São Paulo pode dar o exemplo de como discutir o futuro, como criar projetos, como desenvolver soluções. O Brasil precisa disso. O Brasil vai ser uma das maiores economias do mundo. A gente, na verdade, todos os modelos de longo prazo tal, projetam que vamos ter 3 grandes economias, China, Índia e Estados Unidos, e vamos ter meia dúzia de países como Indonésia, Brasil, México, Reino Unido, Alemanha, Japão, mais ou menos com o mesmo porte econômico, não a mesma renda per capita. Vamos chegar a falar da renda per capita no instante. Mas o Brasil será uma grande economia. Tá? Não tem nenhuma razão objetiva para que a gente não o seja. A tecnologia vai ter um papel importante nisto. Hoje, por $1000, você tem mais ou menos a capacidade de processamento de um camundongo. Isso não parece grande coisa, mas um camundongo, se estiver aqui e olhar em volta, vai falar, olha, tem muitos gigantes perigosos aqui, ele vai sair correndo, se esconder, etc. Nenhum computador de $1000 e nem um robô de milhões de dólares ainda consegue fazer isso. Mas tem uma tendência inexorável há 70 anos de aumento da capacidade computacional. E mais 15 anos, por $1000, nós vamos ter a mesma capacidade de processamento do cérebro humano, por apenas $1000. E estamos estudando, hoje nós estamos estudando projetos de computação cognitiva, onde o computador
não é meramente uma máquina de somar ou uma lista telefônica rápida, mas o computador pensa, e lê documentos, pensa, cria regras e sugere decisões. Então, precisamos estudar como isso vai acontecer. Tá? Então, a tecnologia está aí para ser usada e nós precisamos usá-la para dar saltos. O Brasil tem crescido acima da média mundial em termos de renda per capita, mas a gente está chegando numa situação onde a gente está arriscado a ficar na famosa middle income trap, na armadilha da renda média. Eu vou mostrar por quê num instante. E o mundo continua a crescer fora do Brasil e a gente precisa atuar globalmente. Nós precisamos ter uma atuação muito mais forte internacionalmente. Esse mapa me chamou a atenção porque ele mostra muito claramente como a África será importante nas próximas décadas. Eu trabalhei 2 anos na Nigéria, morei no Zaire também. Posso te garantir que o brasileiro é muito bem visto, muito bem recebido. Aliás, o brasileiro é bem recebido em qualquer lugar do mundo. Você fala que é brasileiro, as pessoas abrem um sorriso. A reação é automática. Tá? Apesar de todas as mazelas que a gente tem. Mas a Argentina, menos, mas até a gente tem grandes amigos argentinos também. Então tem um potencial enorme para o Brasil, e o Brasil vai ter que explorar e competir com a África, né? Tá. Porque a África tem também terra, clima e mão de obra barata. Então eles vão poder competir conosco e a gente precisa se posicionar. Tá? Mas, né? O Brasil era um país jovem e hoje torna-se um país maduro. E isto causa um certo problema. Né? A Índia ainda é assim. Metade da população menos de 25 anos. Éramos assim na década de 70. Hoje somos assim, né? E nós não precisamos de mais escolas. Nós precisamos de boas escolas muito melhores. Veja, o problema agora é de qualidade, não é de quantidade. Recente episódio muito mal administrado aqui em São Paulo, né, de fechamento de escolas, é reflexo disso. Tem 30% das salas, do espaço das escolas está ocioso no sistema de São Paulo, né, de ensino fundamental. Tal. Agora, foi extremamente mal conduzido. Né? Agora, qual a implicação disso? A implicação complicada é esta. A nossa população economicamente ativa tende a se estabilizar em breve. Para de crescer, a força de trabalho vai parar de crescer. Assim como hoje a gente já tem ociosidade grande nas escolas, nós vamos ter uma estagnação do crescimento da força de trabalho. O grupo que mais cresce é o dos idosos de mais de 60 anos. Certo? Então, esse grupo dos 15, que está assinalado, né, entre 15 e 60 anos, ele praticamente não cresce mais, né, nos próximos anos. Cresce um pouquinho até 2025, 30 e daí se estabiliza. E a produtividade do Brasil não tem crescido de maneira adequada. Tá? Quando comparamos com países muito bem-sucedidos, como Chile, Israel, Coreia do Sul, nos últimos 50, 60 anos, a produtividade, o valor da produção de cada trabalhador, isso é produção por trabalhador, tá? Era de $10.000, mais ou menos. Hoje, para eles é de 70 mil e no Brasil é de 30. Então, a nossa produtividade do trabalho cresceu muito pouco e de maneira absolutamente insuficiente. Este é um enorme desafio. É o desafio que eu chamo do trabalhador brasileiro. O José, trabalhador mediano, aí, ele gera, não é o salário dele, mas ele gera R$31.000
de valor econômico, tá? Dado de uns 2 anos atrás. Para a gente ter a mesma... Como o número de trabalhadores, nós acabamos de ver que não vai crescer de maneira significativa, para a gente atingir, por exemplo, o nível de renda de Portugal, que é o dobro do nosso, a gente precisa dobrar a produtividade do nosso do trabalhador médio brasileiro. Como é que faz isso? Trabalha mais horas? Não. O brasileiro já trabalha horas perfeitamente elevadas, adequadas, tá? Não é por aí. Precisa trabalhar melhor. Precisa produzir produtos e serviços de maior valor. Precisa trabalhar com mais eficiência. Precisa automatizar tarefas que podem ser automatizadas com eficiência. A gente vê isso todo dia. Quando viaja para fora, a gente vê, né, isso acontecendo. A gente precisa reduzir a burocracia. A burocracia cria trabalho inútil. As empresas brasileiras têm esquadrões de pessoas preenchendo papéis inúteis. Tá? É possível comparar isso internacionalmente. Eu vi um caso de uma empresa que tinha 5 vezes mais pessoas cuidando de problemas de questões de imposto de renda do que no exterior, tá? Para fazer a mesma tarefa. Uma tarefa que não agrega valor nenhum, né, nesses termos, né? Então, nós precisamos mudar isso dramaticamente. A conclusão disso é que só distribuir a renda não basta. O objetivo, esse é um exercício que nós fizemos num projeto pensando o Brasil de longo prazo, 2020. E esta metodologia é uma metodologia que eu uso no meu trabalho de pesquisa. Isso foi de estruturação de problemas complexos em grupo. E o método hierarquiza objetivos do grupo. Quer dizer, a gente começou aí com uma lista de itens discutidos nesse caso, por 550 pessoas de vários setores. Nesse caso, eu usei o computador para hierarquizar as proposições das pessoas. Então, flutuou naturalmente para o topo da estrutura, tá? Não foi eu que pus lá, foi o computador na análise. Que o objetivo é melhorar a qualidade de vida da população. Isso se dá por objetivos que a gente ouve o tempo todo. Distribuir renda, reduzir desigualdades regionais e crescer a economia. São os objetivos fins que não tem discussão nenhuma, né? Alguns dos meios que a gente, nesta pesquisa, identificou foram atender os mercados de massa, né, no Brasil, alimentos e energia e outros bens no Brasil e todos aqueles países emergentes que a gente viu. Criar com isso emprego, ocupação e renda. Desenvolver o interior, né, as cidades do interior, desconcentrar as cidades. E, evidentemente, aumentar a nossa participação no comércio, que é pífia. Agora, como é que faz isso? Tem 3 pilares aí. Não são todos os requisitos, foram os que a gente estudou. Mas os pilares falam de educação de qualidade, saúde e saneamento, né, e aumento, qualificação e produtividade da mão de obra. Outro pilar, instituições sólidas, especialmente as instituições públicas, né? Estamos vendo o judiciário hoje fazendo um papel fundamental, né? Investir em ciência, tecnologia, inovação, inclusão digital, universal, né? E sistemas mais eficientes de transporte, energia e proteção das florestas, sustentabilidade, tá? De uma maneira geral. São 3 pilares que foram identificados. Nós precisamos melhorar em todas estas coisas, todas essas dimensões. Não adianta simplesmente distribuir renda. O Bolsa Família é um programa útil para situação emergencial, transitória, etc. Mas ele não sustenta nada efetivamente para o futuro. A gente precisa construir a casa em cima dos pilares, né? E esses são 3 dos pilares fundamentais
que esse grupo discutiu. Foram vários workshops em torno do mundo, num projeto que foi, na verdade, a atualização do programa do governo do Fernando Henrique, foi oferecido para o governo Lula no processo de transição. A gente montou esse quadro e eu não precisei mudar nada até hoje, continua super válido. E na FEA? Bom, a FEA pode fazer muita coisa. Uma das coisas fundamentais, a gente precisa ajudar a praticamente duplicar a produtividade do trabalhador brasileiro, do trabalho brasileiro. Isso passa por uma gestão eficaz, passa por alunos competentes, e a gente tem os melhores cérebros do Brasil aqui no nosso alunato, tá? Agora, a gente precisa ter um foco, e a minha proposição é ter um foco muito claro em ter um padrão global, efetivamente. Isso envolve internacionalização cada vez maior do curso, olhar para fora, olhar para padrões globais, para produzir gente que realmente possa competir internacionalmente, porque a gente não realiza esse avanço sem aumentar nossa participação em comércio internacional, sem produzir bens e serviços de padrão internacional, criar mais empresas brasileiras, como a Embraer, como a Vale, como a Natura. Né? A gente consegue contar meia dúzia ou 10 empresas. Precisamos ter 100 empresas brasileiras com essa capacidade. Né? Eu diria que o nosso ensino tem que enfatizar mais o uso de tecnologia para alavancar a eficiência. Tá? Eu acho que é algo que precisamos ir além das áreas tradicionais e integrar muito mais o uso de tecnologia, né? Nos negócios. Inovar em modelos de negócio e empreendedorismo. Precisamos ensinar nossos alunos a inovar nessas áreas, né? E enfatizar o tema de sustentabilidade em todas as suas dimensões. Em termos de pesquisa, eu acho que nós precisamos bater fortemente na tecla de criar modelos de gestão para o setor público mais eficaz, ter propostas muito concretas para simplificação tributária. Ninguém imagina que vai poder abaixar os impostos no Brasil em curto prazo. Não é por aí. Mas se a gente conseguisse simplificar isso enormemente, equalizar mais as bases da competição, seria um grande avanço. Estudar mais essa novidade da computação cognitiva nos nossos cursos, pesquisar isso, entender quais as possíveis implicações para a administração. Entender melhor como os investimentos públicos e as PPPs podem ajudar a criar uma infraestrutura realmente eficiente. Basta olhar as rodovias de São Paulo, teve um problema de precificação na concepção original do primeiro lote de rodovias. Tá? Então, os pedágios são caros. Mas a gente fez estudos sobre isso, algo como 70% do que você gasta no pedágio volta em economia de combustível, pneus, manutenção, menos acidentes, serviços que as rodovias melhores propiciam. Então, precisa estudar melhor esse negócio para entender como que a gente pode integrar melhor iniciativas privadas né, para melhorar a eficiência do país. Em termos de extensão, eu alinhavei algumas ideias. Eu acho que a gente precisa estimular o empreendedorismo no país, tá? E nas comunidades de baixa renda, acho que algumas iniciativas envolvendo alunos, professores, etc., para disseminar empreendedorismo nas comunidades de baixa renda no Brasil, né? Em São Paulo, seria uma atividade muito meritória, muito importante para melhorar a vida das pessoas. Tem um aluno aqui da FEA que tem cursos de inglês na favela, na comunidade lá de Heliópolis. Né? Já vi palestra dele, menino é sensacional, está ensinando inglês
nessas comunidades, melhorando a qualificação das pessoas. E a gente precisa qualificar pessoas em todas essas áreas importantes que foram citadas e ajudar a internacionalizar as empresas brasileiras. Então, São Paulo tem um conjunto muito grande de problemas. A gente precisa desenvolver soluções. Essa chuva que nós ouvimos agora é típica das regiões abaixo do Equador, são as monções. É um regime climático que não existe nos países da Europa ou dos Estados Unidos. Pancadas fortes e curtas de chuva que geram enxurradas. Tal. O modelo de lidar com isso na nossa cidade é diferente do que se faz em Nova York, ou Londres, ou Paris. Tem soluções que são nossas, que podem ser aproveitadas em países do mundo inteiro, desde que nós criemos de fato soluções positivas. Tem atividades, acho que de ensino, pesquisa e extensão que a FEA precisa fazer, e a FEA é a instituição que pode ajudar São Paulo a mudar e o Brasil a mudar. Obrigado a todos.